Um fórum no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Alexandre de Moraes voltou a defender a regulação das Big Techs, as empresas de tecnologia. Estamos falando de todas essas de redes sociais, né? Vou conversar sobre esse assunto agora com o nosso comentarista Cláudio Dantas. Ô Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde a você. A posição do ministro Alexandre de Moraes é exatamente qual? Ele está pedindo uma regulamentação do PL das fake news que está, digamos, em momento... gaveta, isso na Câmara dos Deputados? Piotr, boa tarde a toda a nossa audiência. O Alexandre de Moraes participou de um fórum internacional lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, e defendeu essa chamada autorregulação das redes. Ele citou, sim, citou o PL das fake news e citou aquela ação direta de inconstitucionalidade que está pendente de análise no Supremo e questiona o artigo 19 da lei que trata do Código Civil, do Código da Internet. Né? Então, o ministro, naturalmente, ele trouxe à luz aquelas principais iniciativas que estão no debate público. Só que o PL das fake news, Piotr, o PL, ele já foi enterrado. O próprio relator disse ontem que o PL não será mais votado, não será mais analisado, não no formato em que ele foi apresentado. E nós... agradecemos por isso, porque aquele projeto ele virou um saco de gatos. Ele trazia a questão da regulação das redes sociais, que precisa ser debatida, sim, mas misturava isso com questão de direitos autorais, misturava isso com questões associadas à censura. Então virou realmente um saco de gatos. Tem que ser jogado no lixo da história esse PL. E o que é mais importante desse debate, que ele exista. Por quê? Porque o que a Câmara quis tentar fazer foi aprovar um projeto em regime de urgência, um projeto sensível que trata de questões sensíveis, em regime de urgência, sem a tramitação regular, sem o debate legislativo necessário, que é onde que se deve dar esse debate, efetivamente. Né? Desculpa que está sendo repetitivo, mas, no final das contas, é disso que se trata, de se debater um assunto que interessa a todos, Piotr. Aliás, houve aquela aprovação do regime de urgência, no dia seguinte foi votar e aí teve um problema gigantesco, porque não tinha quórum para aquilo, pelo menos não tinha certeza. Quórum tinha, não tinha certeza de aprovação. Aí voltou-se atrás e aí perdeu-se completamente o princípio. O PL era chamado de PL da censura, né, Dantas? Só para se ter uma ideia, e censura nunca mais, nós já passamos por esse período. Sem dúvida, Piotr, é o PL da censura porque tinha muita gente que usou... havia muitos interesses ali dentro daquele PL. Muita gente usou o texto do projeto para tentar colocar ali alguns jabutis, como a gente chama aqui na terminologia do legislativo. Coloca, enfim, um jabutis para tentar aprovar e lá na frente a gente vê no que dá. Então, assim, aquele projeto realmente, o texto foi muito mal feito, o relator fez um péssimo trabalho e precisa ser refeito. Quer dizer, na verdade, você tem uma questão que é fundamental, que é a questão de direitos autorais, sim, que se faça esse debate de forma paralela, de forma independente. A questão da regulação, é claro que é preciso que as redes sociais não sejam uma terra sem lei, né, para qualquer um dos lados do espectro político, ideológico, mas que para que o cidadão use as redes sociais de forma civilizada. E aí entra uma questão que é fundamental e que ela não foi colocada nesse debate, que é justamente o anonimato das redes. A Constituição, você sabe, Piotr, ela veda o anonimato. Então, o principal ponto desse debate é acabar com o anonimato. Sim, claro. Então, que se aprove, que se coloque em debate um projeto específico sobre essa questão do anonimato das redes. Porque nós estamos aqui todos os dias Sim. colocando o nosso CPF, somos responsáveis por aquilo que nós dissemos aqui. E não dá para você ter um debate público sério nas redes sociais conversando com emoji, com gatinho, né, com figurinha da Marvel, né? Das coisas mais horrorosas. Aliás, o pessoal é bem pouco criativo nessa coisa, né? Mas pegam pesado, sim. Essa gente pega... São exatamente os que mais pegam pesado, né? Dantas, obrigado pela participação. Boa tarde a você. Como disse o Dantas, é óbvio que pode ser regulado, é óbvio que pode ser debatido, é óbvio que tem que ser discutido, mas quem faz isso é o Congresso Nacional e a sociedade brasileira.
não pode ser regulamentado, por exemplo, pela cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou pelo Supremo Tribunal Federal. Não é atribuição do Supremo Tribunal Federal fazer isso. E a Constituição, ela pode ter mil defeitos, mas ela tem remédio para uma série de coisas. Quando ela diz que a liberdade de expressão é uma garantia constitucional, é uma garantia de cláusula pétrea, inclusive, ela mesma vai lá, como disse, inclusive o Dantas aqui lembrou, ela diz que é vedado o anonimato. Você pode dizer o que você quiser. A Constituição garante a sua liberdade de expressão. Ela veda, inclusive, a censura prévia, mas que é vedado também o anonimato. E, claro, você pode responder por isso. Aliás, se você ofender alguém, você vai responder por isso. E tem legislação já para isso. Criar uma série de coisas novas aí, monstrengos porque está reclamando da rede social porque você não gosta, bom, isso tem cara de censura. Aliás, são países que têm censura, países que são ditatoriais, em que você tem modelos de controle de rede social. É o exemplo para o Brasil democrático desde os anos 80? Não, não é exemplo, convenhamos. E outra, essa questão da liberdade de expressão já é, digamos, pacificada na lógica brasileira. Não vai ser o Supremo que vai mudar, porque isso faz mal à lógica constitucional, porque não é prerrogativa do Supremo, é o Congresso Nacional. É isso que a Constituição diz, é o Congresso quem discute. Sabe por que nós temos 513 deputados? Porque são representantes da população brasileira. Sabe por que temos 81 senadores? Porque 3 senadores de cada um dos estados representam os estados brasileiros. Essa é a representatividade da sociedade brasileira, no lugar onde a Constituição diz que você tem que discutir as coisas e sim, aprovar leis ou regulamentar leis. Como, por exemplo, essa questão nova das redes sociais.